Fala galera, tô aqui com o Monstro e eu tô fazendo um treininho de membros inferiores e ele também, pelo visto, né? E hoje de inferiores para começar a semana 100%, meu irmão. Vídeo novo começando, tô chegando aqui na Aeroberg para mandar aquele treinão de membros inferiores, né? Treino de lower. Então fica aí comigo e acompanha um pouco do meu treino. E eu vou falar um pouco de como está o meu treino, né? E como eu estou fazendo. A academia tá bem vazia hoje, bastante espaço para estacionar aqui, que é uma coisa que não é muito comum, né? Mas é o seguinte, se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve aí e ativa as notificações, porque a ideia aqui é sempre trazer vídeos para vocês, vídeos que possam realmente trazer informações, vídeos que possam trazer entretenimento, né? E se vocês quiserem, sempre que eu traga mostre alguma coisa aqui da Aeroberg, de São Caetano, qualquer coisa nesse sentido aí, pode sempre comentar aí que eu vou estar trazendo para vocês, fechou? Domingão, por isso que tem muita vaga aqui para estacionar. E como sempre aqui, né, tempo chuvoso, olha só o tempo fechado. Desde quando eu cheguei aqui, sempre chovendo aqui, sempre esse tempinho. Mas muito gostoso. Muito top. Chegar aqui e mostrar um pouco para vocês. Beleza? Academia muito bonita, né? Isso que vocês já sabem. Domingão, um dia ótimo aqui pra vir treinar. Ontem foi meu dia de descanso, no caso. Então ontem eu só vim aqui pra puxar um treino de glúteo com a sala. Eu vou dar uma leve alongada ali, mas o negócio é que eu não costumo alongar muito, porém eu tenho um certo desconforto posterior de coxas e então alongar pra mim é uma coisa que me ajuda. Lógico, né? Aquele alongamento maroto que eu falo pra vocês de antes do treino é só um leve alongamento, né? Nada muito intenso e nem muito longo, né? Todo mundo sempre tem, né? Se deve ou não alongar antes do treino. Eu sinto um bom desconforto aqui, ó. Aparentemente eu tenho um encurtamento no piriforme. E um dia eu tava agachando e aí eu senti bastante posterior de coxas. Então esse aqui pra mim, pouca coisa mesmo aqui, ó, já dá uma aliviada bem boa pra começar o treino. Além disso, eu sinto muito desconforto na lombar. Então vocês vão ver que eu vou trabalhar com a carga não muito alta, justamente porque eu tenho uma patologia na lombar e isso faz com que eu sinta dor mesmo sem treinar. Então eu faço dentro da minha limitação. E o joelho, né? Acredito que é difícil uma pessoa que treina há um bom tempo e não tenha nenhum desconforto no joelho. Então eu vou de acordo com a realidade. Então aqui é só uma alongadinha mesmo, bem de leve, que eu dou. Justamente porque o aquecimento vai ser na máquina. Como eu sempre digo para vocês, o aquecimento sempre vai ser no aparelho que nós vamos começar o treino. Então eu gosto de fazer 2 séries de aquecimento antes de passar para as séries de trabalho. E é isso, vamos juntar as coisas aqui. Eu coloquei esse microfone aqui no boné
Aproveitar que eu tô de boné hoje. E porque a forma dele prender, ele é diferente dos meus outros dois microfones lá que eu uso. Ele tem um imã para colar aqui na camiseta aqui, então é mais fácil. Então esse aqui é só um grampo. Aí eu coloquei ele aqui no boné. Mas bora nessa, né? Começar o treino, mostrar um pouco do treino para vocês aí. Como eu falei, por ter um desconforto na lombar por conta da patologia, essa máquina aqui eu gosto de fazer nela justamente porque tira um pouco a pressão faz na coluna, né? Então aqui, por não ter a carga axial igual ao do agachamento, eu gosto bastante de fazer o agachamento, tanto ele livre quanto na barra guiada, mas a sobrecarga lombar é muito maior. Então aqui nessa máquina, por apoiar as costas aqui, ela fica bem confortável. O que acontece? Tem aquela outra máquina que dá para você tanto segurar quanto usar o cinturão. Só que essa aqui eu consigo limitar um pouco a descida. Por quê? Porque quando eu começo a fazer eu sempre vou na amplitude máxima, é meio que automático. Então essa aqui eu travo a amplitude, porque naquela lá justamente eu coloquei o cinturão e quando eu tava agachando aqui, eu agachei e aí a amplitude foi muito grande, foi onde eu senti posterior que eu falei pra vocês. E aí depois disso, faz algum tempo que eu estou retornando agora para tentar fazer um bom treino, né? Eu estou até conseguindo fazer um bom treino, mas a questão maior é que as cargas não estão sendo possíveis ser muito altas. Mas a gente treina o melhor que a gente pode com o que a gente tem, né? E aqui, ó, as 3 primeiras séries normalmente, meu joelho já fica bastante dolorido. E aí depois disso ele começa a ficar mais tranquilo. Então a primeira série, normalmente, eu já faço com amplitude bem menor. Porque justamente aqui eu já estou sentindo desconforto no meu joelho. Mas aí conforme vai esquentando aqui, isso vai diminuindo. Por isso que é importante também sempre aquecer no mesmo exercício que você vai começar o seu treino. Pelo menos no mesmo padrão de movimento, justamente porque as articulações já vão entendendo qual o movimento que você vai fazer. Faz muito mais sentido do que simplesmente você põe esteira ou qualquer coisa nesse sentido, que tem um padrão de movimento totalmente diferente do exercício que você vai fazer. Então aqui, ó, aqui daqui pra baixo eu já sinto muito no joelho. Mas seguimos, daqui a pouco você passa. Eu vou fazer mais uma série com essa carga mesmo aqui, justamente porque, já sabe, né? Precisa aquecer mais esse joelho aqui. Agora eu vou começar a colocar um pouco mais de carga aqui. E justamente, já fiz as séries de aquecimento. Agora vamos passar para a série de trabalho. E como eu falei que as 3 primeiras séries, tanto as 2 de aquecimento como a primeira de trabalho, eu costumo sentir bastante desconforto no joelho. Eu vou continuar aqui com pouca carga ainda e depois eu vou aumentar mais. Coloquei aqui para limitar um pouco antes, justamente por conta do joelho. E como o objetivo aqui é trabalhar quadríceps, então eu vou dar uma controlada nessa amplitude aí justamente por conta desses desconfortos que eu sinto aqui, que não são poucos. Então aqui, por esse apoio, né, que eu falei, muito bom. Meu pé passa um pouquinho da ponta ali, ó, justamente por conta da minha estatura, mas eu evito deixar passar o pé, no caso tem o tripé do pé, né, então só os meus dedos ficam para fora. A planta do pé fica toda dentro da plataforma. Por quê? Porque eu tenho estrutura. Embora a maior força que eu faço normalmente é no calcanhar, tá? Descer até onde limita. Empurrar.
60 quilos de cada lado. E aí vamos ver como que vai ser. Mas acredito que dê para aumentar um pouquinho mais a carga ainda. Mas vamos com calma, né? A faixa de 8 a 10 repetições. 60 quilos de cada lado. Posicionar bem meus pés aqui. Esse shortinho aqui é muito bom para treinar inferiores. E é da Growfel. Você precisa de um short. Se você for homem, tem short masculino. Se você for mulher, você já viu que tem muita opção lá, né? E não se esqueça de usar o cupom Borges. Quem usa o cupom Borges garante muito mais hipertrofia e queima de gorduras. Bom, acredito que aquecido estou, né? Não é possível que não aqueceu até agora. Eu vou tentar mais 20 de cada lado. Dá um descanso aí de 2 minutos. Bora tentar buscar isso aqui. Vou dizer uma coisa. Treinar aqui é muito bom. Dá um ânimo. Confesso que há algum tempo atrás eu estava bem desanimado para treinar, mas assim, aqui acaba que você tem uma empolgação mais, né? O ambiente é muito bom. Não é só os aparelhos, é o ambiente como um todo. Então, vale a pena. Acabei de roubar o peso do casal ali. A menina tava fazendo ali, aí eu vi que eles sumiram. E aí eu fui lá e peguei o peso. Aí eles voltaram. Aí eu fui lá e falei, nossa, tirei o peso aí. Ele nem tinha visto, ainda bem. A pessoa que começa a fazer o exercício sem ter visto o peso. Não foi na maldade, hein? Prometo. Vamos lá ver como que vai ser essa carga aqui. Vou buscar de 6 a 8. Eu tento não afastar muito os pés, justamente porque automaticamente limita a minha descida, deixar os pés mais próximos, né? Então essa é a intenção, para que eu não exagere na amplitude e dê menos meu joelho também. Uma dessas máquinas aqui mesmo, treinando sozinho, como tem um limitador ali, você não fica com tanto medo de falhar. Saiu. Vou colocar mais 10 quilos de cada lado. E aí vai ser o que temos por hoje aqui nessa máquina. Aumentar mais essa arriscada. Descansar um pouquinho. Bora lá, vai ser a última série aqui. Totalizando 3 séries de trabalho. 2 séries de aquecimento, 3 séries de trabalho. Bora brigar. De 6 a 8 de novo. Quando saiu? Aqui foi. Saiu com 90 quilos de cada lado. Um bom peso. Agora nós vamos para o segundo exercício de quadríceps, que vai ser cadeira extensora. Aqui tem esses... Deixa eu focar aqui. Aqui tem essa cadeira extensora aqui, que é muito boa, justamente porque o eixo dela é central, né? Então aqui você distribui bem o peso, não é aquelas laterais que acabam entortando aqui, que queira ou não, a gente compensa mais uma perna que a outra. Mas hoje eu vou fazer essa daqui, que é unilateral, então dá pra fazer ela de maneira bilateral ou unilateral, mas hoje eu vou fazer 2 séries de maneira unilateral e depois vou fazer mais 2 séries ela com as 2 pernas, mesmo da forma unilateral aqui. Eu vou fazer nessa máquina aqui justamente porque
assim como a maioria de nós, uma perna minha é mais grossa que a outra. Normal, né? Até porque na maioria das vezes nós temos uma perna mais comprida que a outra. É algo bem característico do ser humano. Vou colocar uma carga relativamente boa aqui. Toda a carga. Deixa eu só ajustar esse banco aqui. Então, as duas primeiras serão unilateral, uma perna por vez, e aí depois eu vou mandar as duas juntos, justamente para trabalhar esse equilíbrio aqui que é difícil. E essa perna aqui eu sofri mais para fazer aqui nessa máquina, justamente porque existe a grande possibilidade de o último exercício ela ter feito mais força que a perna esquerda. Então é justamente por ser minha perna dominante que ela acaba fazendo mais força em alguns exercícios bilaterais para equilibrar a outra, né? E por ser predominante também. Então esses exercícios unilaterais são muito bons para isso também. E aí você vai ver muito treinador falando aí que não compensa fazer exercício unilateral. Mas assim, se você é uma pessoa totalmente iniciante, não treina e vai começar a treinar, você é sedentário, pode ser que não seja a melhor opção. Pode ser, tá? Não que não seja. Mas se você é uma pessoa que já visa um pouco de estética ali, quer ter um físico harmonioso, se for necessário, você vai ter que fazer sim exercícios unilaterais, e eles são muito bem-vindos, mesmo quando você não tem essa desproporção. É bastante interessante usar. É muito interessante usar a propósito. Igual tem alguns exercícios que, por fazer de maneira unilateral, você consegue ter maior amplitude. E amplitude é maravilhoso, né? Para nossa evolução. E quando a gente fala de amplitude, a gente muitas vezes, trazendo para o mundo da musculação, a gente pensa só em hipertrofia, e não é só hipertrofia. Boa amplitude melhora também a questão da sua mobilidade, né? Então ajuda também. Então não é só pelo músculo, é o contexto de tudo, né? Vou descansar um pouquinho mais aqui e vou mandar mais um. Eu esqueci de ligar o relógio, liguei depois que o treino já tinha terminado o primeiro exercício. Então agora aqui, já fiz de maneira unilateral. Agora, por mais que a máquina seja unilateral, eu vou fazer as duas pernas simultâneas, justamente para treinar esse equilíbrio aqui. Bora lá? Eita, sofrimento. Vocês veem como que é difícil subir exatamente igual, né? Eu tento controlar a descida justamente para equalizar. Mas me conta aí, o que vocês gostam de assistir relacionado a esse meio fitness aqui no YouTube, que você investiria seu tempo assistindo? Que tipo de conteúdo eu posso estar trazendo aqui para que eu possa agregar aí nos seus treinos, na sua rotina fitness, ou até mesmo na sua rotina, na sua vida, estilo de vida, sei lá. Mas essa é a ideia. Esperar um pouquinho aqui e mandar mais uma, a última. E aí esses vão ser os 2 exercícios de quadríceps, e aí nós vamos para 2 de posteriores de coxa.
Infelizmente eu não vou saber o tempo exato do treino, porque eu vacilei e não coloquei o relógio para contabilizar na hora certa. Mas que tá zerado, hein? Agora nós vamos fazer uma cadeira flexora da Hammer ali que eu gosto de usar preocupado. Eu vou esperar a menina terminar para eu fazer dele. Eu gosto bastante dessa máquina aqui. Eu acho ela confortável. Aqui vão ser 4 séries também. Aqui vamos de 10 a 12 repetições. Ficou leve. Algumas pessoas utilizam a variação de levar o tronco à frente e, diferente do que algumas pessoas acreditam, que vai trabalhar o glúteo. Já ouvi alguém falando que se você levar o tronco à frente, você vai trabalhar o glúteo, mas isso é mentira. O que muda é que automaticamente ao levar o tronco à frente, você alonga mais o glúteo, mas não quer dizer que nessa máquina ele vai ser trabalhado, entendeu? Então, qual que é a ideia justamente de levar o tronco à frente? É trabalhar o posterior de coxa mais alongado. Então, quando você leva o tronco à frente, você não alonga só o glúteo, mas você alonga também posterior de coxa. Então, automaticamente, ele vai trabalhar em maior alongamento. Quando você fizer a extensão de joelho aqui, você vai estar com o posterior de coxas mais alongado, tá? Então, não quer dizer que você vai trabalhar glúteo aí, não. Você não vai trabalhar glúteo na cadeira flexora, flexionando mais o seu quadril. Essas pernas tem que melhorar. Mais 2 séries aqui. Pegou. Fala galera, tô aqui com o Monstro e eu tô fazendo um treininho de membros inferiores e ele também, pelo visto, né? E hoje de inferiores para começar a semana 100%, meu irmão. E ele tá aqui para dar um recado para vocês. Qual treino não pode faltar no dia de treino de membros inferiores? Inferiores, o tipo de exercício, para mim, eu que tenho algumas limitações, principalmente se tratando para um cara que tá de base, sempre agachamento é importante, porém eu tenho algumas limitações, eu acabo tirando ele do meu treino por conta disso, mas o atleta que está iniciando agora, ou de base, acho que a base de tudo aí é o agachamento, para poder ele promover os treinos dele para outros exercícios, acho que a base de tudo é ele, então esse aí é fundamental para o nosso treino de inferiores. Acredito que, como ele tá com essa limitação aí, talvez um dia eu até consiga treinar com ele um treino de inferiores. Assim, a época de carregar muita carga já passou. Já passou, já era. Mas e pra mulheres? O que você fala? Qual o treino pra glúteo? O que não pode faltar no treino de glúteo? Mano, isolado, eu adoro elevação pélvica. Um dos principais exercícios que eu curto, trabalhei ele, tanto fase de off-season quanto de pré-contest. Acho que é fundamental aí. Dá um aspecto totalmente diferente. Claro que a gente inclui outros exercícios isolados, mas elevação pélvica para glúteo, para mim, é um dos melhores. E búlgaro, como secundário aí, eu acho que acaba pegando um pouco de quadríceps, é um mais completo um pouco, mas é um excelente exercício aí para estar trabalhando glúteo. Se ele falou, tá falado, né? Sim, vou deixar ele treinar aqui, não vou atrapalhar o cara, que o cara é monstro aqui, tá? Admiração aqui por esse cara e, como eu tava falando pra ele aqui, mudei pra cá agora e ele já tava dando aquele, como se diz, aquele apoio, né? Tamo junto. De fora, assim como eu, meu irmão, as portas estão abertas. Seja bem-vindo aí, a casa é nossa. Valeu, tamo junto. E para fechar a posterior de coxas, nosso segundo exercício vai ser aqui flexão de joelho em pé. Uma maquinazinha bem boa de fazer. Trabalha de maneira unilateral também.
Aqui tem 3 máquinas de posteriores de marcas diferentes, né? Eu gosto mais dessa aqui da Panata e essa Live Fitness aqui do lado. Eu sempre começo com a perna esquerda, normalmente a perna mais fraca, né? Só regular a altura aqui. Fiz meio rápido também, então pronto. Vou fazer um vídeo pra vocês explicando a questão disso. Olha só, aqui na Aeroberg de São Caetano é onde está concentrada a maior quantidade de atletas, né? Acredito que seja a maior, sim, sem dúvida. E os caras são realmente humildes. Bom, pelo menos os que eu tive a oportunidade de conversar, conhecer um pouco, eles são humildes. Vocês veem aqui o Brunão, exemplo disso, um atleta, um dos atletas referência do nosso país, e o cara recebe a gente assim com toda humildade. Cara, isso é muito da hora, muito da hora. Por que que eu acho tão bacana isso? Porque às vezes a gente que é do interior, a gente convive com muita gente que às vezes era até próximo da gente, e essas pessoas elas acabam que, sei lá, finge que a gente não existe, coisas desse sentido. Aí às vezes você vê uma pessoa que não tem nada a ver e te trata de um jeito dessa forma, né? Com carinho e tudo. Mas a vida é assim. A gente não pode criar expectativa acerca de nada e nem de pessoas, porque infelizmente, assim como eu posso mudar, qualquer pessoa pode mudar, né? Então não crie expectativas, faça o seu, vai lá e faça. Vão ter pessoas que vão te ajudar, que você menos espera, vão ter pessoas que estavam ao seu lado e vão te ajudar também, mas vão ter aquelas que nunca vai fazer questão de você. Isso é normal, não fique triste por isso, não pare de fazer, não se decepcione, não desacelere. Seguimos, sempre. Como eu não tenho muito objetivo de aumentar o meu glúteo, elevação pélvica vai ser o único exercício de glúteo que eu vou fazer. Lógico, né, que muitos exercícios que tem um padrão de flexão de quadril, né, já trabalha glúteos, mas eu vou fazer isso aqui justamente porque é importante ter o glúteo forte. Eu não quero ter o glúteo hipertrofiado, tá? Até porque o meu glúteo já não é pequeno, mas a ideia aqui não é aumentar, não, é justamente aumentar a força para evitar lesões futuras. Então, tive sorte aqui, eu cheguei, a menina tava fazendo com essa carga aqui. É bem a carga, exatamente a carga que eu vou fazer. Nada mais, nada menos. E vamos fazer uma elevação pélvica aqui, buscar fazer uma elevação pélvica decente, né? Que não é porque eu não quero glúteo, eu não vou fazer um trem bem feito. Muitos exercícios. Tem uma galera que executa totalmente errado. E vão ter aquelas pessoas que são treinadores que falam que não existe certo e errado. E muitas coisas para musculação realmente não existe o 100% certo ou 100% errado. Mas a realidade é que existem padrões de execução que são mais eficientes e existem padrões que são mais eficientes para você, entende? Então, às vezes, o movimento ele vai até atrapalhar o músculo, trabalhar o grupo muscular que você quer trabalhar, mas talvez não tenha a eficiência que você poderia ter. Então, você está fazendo força sem direcionar realmente o estímulo, o trabalho para o que você deseja. E aí você está se esforçando na academia, se esforçando e não tem resultado.
Então, por isso que existe o meu acompanhamento. Então, se você quer evoluir de verdade, eu vou deixar o link aqui sempre fixado para você. Você pode ir no meu Instagram também, o link está fixado lá. E para as mulheres, eu criei especificamente uma plataforma feminina, onde tem padrões de execução, tudo muito bem estruturado para quem treina e não tem resultado e tá cansada de ficar se desgastando na academia e não ver o físico mudar. Então, se você quer resultado de verdade, vem fazer parte do meu time. Estou ofegante aqui e falando disso. Esse aqui não é um dos meus exercícios favoritos, mas você sabe que a gente não faz só o que a gente quer, né? Pelo amor de Deus. Para que esse papo que não vai fazer porque não gosta. Vou esperar aqui fazer mais um. Tem umas meninas aqui. Pega peso aqui até o talo, velho. Até força assim no glúteo lá longe. Vamos pra esse exercício aqui, ó, reganhadinho, né? Cadeira adutora. Esse aqui no começo é bem leve, né? Depois ele vai pesando. Tem que fechar bem para contrair bem os adutores. Olha só, os adutores, ainda mais no meu caso, como minha perna é muito longa, os meus vastos, eles marcam até bem. É difícil o volume, mas eles marcam bem. Então, de frente, a perna parece mais fina, justamente porque é preciso desenvolver os adutores aqui. Então, quando desenvolver os adutores, a perna vai ficar com um aspecto de mais larga de frente. E de lado, você já sabe, né? Posterior do coxo tem que estar bom. Porque senão aqui, ó, ele fica estreito, a perna é estreita. Então toda uma estratégia, né? Para que você tenha um físico harmonioso. Sempre fazendo força no joelho aqui, empurrando, fechando. E não no pé. Agora vamos concluir o treino aqui em panturrilha. Normalmente precisa de um bom volume, então muitas repetições e uma boa carga e amplitude aqui no movimento. Qual que é o negócio aqui? Se você tiver com o calçado meio folgado aqui, é difícil fazer, porque o calcanhar vai escorregando para baixo aqui e você perde a estabilidade ali, você não consegue ter um bom contato. Então o calçado tem que estar no jeito aqui para você conseguir fazer um bom movimento. Então pode usar mais séries aqui, pode usar mais séries, mais carga e sempre uma boa amplitude, porque a panturrilha é brabo. E mesmo assim vai ser difícil. Mas não desista. Se você desistir, fica pior. Aí fica com canelinha de cachorro. Fim de treino por aqui, fim de vídeo também. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que virão por aí. E já comenta aqui o que você achou desse vídeo e qual outro tipo de conteúdo eu posso estar trazendo aqui. Valeu, tamo junto.